Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Jorge Sense na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, todos quem nos acompanham através da TV Serra e também quem nos acompanham aqui no plenário, obrigado pela presença de todos. Eu vou trazer, e aqui não é uma confrontação, vereador Amarante, referente a Domênico Fim, que o senhor trouxe, mas eu tive a oportunidade de passar pela Domênico Fim no final de semana, e se eu não estou equivocado, tem lá sim pelo menos eu percebi, né, que tem um local específico para que a Corsan possa fazer o seu trabalho e, se for o caso, consertos. Então, é uma avaliação que eu faço e uma constatação também. Até me chamou a atenção o local que ela se encontra, que é próximo a uma empresa onde ela distribui terras aí no município. Então, na rua, sei que o sobrenome é Brambila, né? O resto do nome eu não recordo em si. Então, se eu não estou equivocado, e vou conferir, não é um confronto, mas eu vou conferir isso, a princípio, me parece que pelo menos uma eu percebi que tem. Não sei, mas eu estou dizendo que existe o equipamento lá para que a comunidade ou a Corsan, se houver necessidade, faça a manutenção. Quero aqui também falar sobre a universidade, eu acho que é um tema bem importante, né, vereadores? E a universidade, ela tem umas pessoas que estão mais à frente dela, né, mas nós sabemos que a vinda da universidade para a nossa região é um trabalho de todos. É um trabalho de todos, vereadores, prefeito, vice, deputados, governador. Eu acho que todos os entes tem a sua contribuição e que bom que ela está próxima à Farroupilha. O objetivo era que viesse para o nosso município, porém percebemos que ela está próxima a nós. Também é importante e louvável. Uma outra situação que eu quero trazer, e aqui faço uma referência ao vereador Amarante e o vereador Juliano, que sei que estiveram à frente também, da antena. A antena no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Essa conquista, ela é de muita gente e de muitas pessoas que estiveram em Brasília, estiveram em Porto Alegre, estiveram batalhando e tentando trazer para o município e para aquela localidade uma antena, né, para a distribuição de sinal de internet, para que o cidadão que ali for fazer suas preces, suas rezas, ou até fazer seu turismo, tenha uma qualidade, uma condição adequada. Então, muitas pessoas, moradores, famílias, a cidade de Farroupilha também se envolveu nisso, e parabéns que está acontecendo. Aqui eu quero também falar da quilômetro 04 da 813, ali na ida para Garibaldi. Que bom que colocaram os guarda-reiros, é isso que fala, né? Guarda-reiros. E aqui eu quero fazer uma referência ao vereador Felipe também, e todos nós que se envolveram, né? Ou acionando o governo do Estado, secretário de Estado, secretários municipais, governo do Estado, governo do município, para que esta ação, a comunidade que também pressionou, e pressionou bastante, e com razão, para que se tomasse uma providência e diminuísse o risco de quem passa e circula por aquela região. Sabemos que tem muitas outras demandas e situações que precisam ser atendidas, mas um pequeno pedido, uma pequena situação foi trazida e foi contemplada.
Aqui eu quero falar e quero valorizar a vinda para o nosso município do nosso ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou entrar no mérito das discussões dos fatos, mas eu quero usar apenas a vinda de um presidente da República para o município de Farroupilha. Coisa rara, coisa que nunca aconteceu com o Geisel, há muito tempo atrás. Então, que bom, né? E não importa para mim como foi que ele veio, mas para mim importa que ele veio. Então, parabéns a todos que organizaram para que ele estivesse no município e certamente Farroupilha, independente das circunstâncias, é pauta no país inteiro. Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge Sensi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que estão na casa até o momento, seus domicílios, a imprensa. Eu gostaria de falar aqui sobre o nosso ministro, o Alexandre de Moraes. O nosso ministro, os próprios colegas dele, né, alguns juristas, pessoas ligadas ao B, advogados aqui, né, afirmam que ele tem ultrapassado, às vezes, os limites do que pode ser decidido no STF e não pode, né? Muitas das discussões que ele traz, muitas das decisões que ele toma no STF, deveria ser discutido no parlamento. É para isso que o parlamento serve. E, infelizmente, não é aqui novidade para ninguém que ele tem feito isso. Ou algumas pessoas que defendem ele, que acham que não tem feito, mas que é um tema polêmico, que ele tem se portado de forma, muitas vezes, ditador, sim. Muitos dizem que é a ditadura da democracia. Tudo pode, Tiago, desde que o STF permita. Isso não é ditadura nem aqui e nem em lugar nenhum. Eu estava lá e tenho certeza que, quando a gente fala em guilhotina, nem existe mais guilhotina, né? Nem existe mais. Então, tenho certeza que quando qualquer pessoa, seja o Feltrin, seja outra pessoa, fale isso aí não pode existir, porque não tem. Nem aquilo era guilhotina, como o próprio Juliano disse. Agora, quando um presidente da República diz que não pode bater em mulher, mas se for corintiano, pode. Eu vi um silêncio aqui nessa casa. Ninguém falou nada, nem eu falei. E peço desculpa já às mulheres. Quando um presidente aqui diz que pode bater em mulher, mas não pode na rua, tem que ser dentro de casa. Em outros momentos falou. E houve um silêncio aqui, né? Uma covardia dessa casa, inclusive. Uma covardia dessa casa. Porque quando uma brincadeira, que eu estava junto e percebi o tom de brincadeira que era, e eu quero acreditar que o presidente da República fez também em tom de brincadeira. Mas ele é presidente. Não deveria falar nem em tom de brincadeira, quando ele fala de corintiano, ou de que pode ou não pode, né, agredir mulher em casa ou fora de casa. Então, eu vejo que vamos fazer uma reflexão aqui. Eu falo para você que está em casa, eu quero diretamente conversar contigo. Se o nosso prefeito Feltrin tivesse, de forma como fez, brincando, pegasse aquilo lá e dissesse assim, vamos botar o Bolsonaro na guilhotina, pá! Será que alguém ia falar alguma coisa aqui? Será que a imprensa do Brasil inteiro ia ter essa proporção que teve? Eu duvido muito, senhoras e senhores. Eu duvido muito. Então, eu acho que a gente tem que diminuir os ânimos, né? Ver o que pode ser realidade, o que não pode ser verdade, o que não pode, entender os fatos melhor do que simplesmente sair falando mal, falando palavras de baixo calão, como eu tenho escutado aqui do nosso prefeito municipal, que fez um esforço enorme para trazer um ex-presidente da República aqui.
para almoçar aqui em Farroupilha, para passar aqui por Farroupilha, para valorizar a nossa terra, o nosso vinho, as nossas empresas. Eu estava junto e presenciei o esforço que teve o prefeito Fabiano Feltrin para fazer esse homem vir aqui almoçar aqui. Não é fácil, gente, chamar um presidente, um ex-presidente da República. Tenho certeza que vocês todos aqui têm essa noção, essa dimensão do que é a presença de um ex-presidente da República no nosso município. Isso, sem dúvida nenhuma, agrega muito, principalmente por ser um município onde mais de 70% das pessoas foram lá e deram, avalizaram, votaram no nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu só quero fazer essa fala para que a gente faça uma reflexão, porque eu acho que tudo de um lado vira fogo, vira folia, vira demagogia, e do outro, nem tanto. Então, senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Eu passo com a palavra, nesse momento, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, eu quero ficar nesse tema, e acho que a fala do vereador Tiago Brunet, ela é importante fazer uma reflexão. Nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o vereador, nem o médico, e nem o deputado, e nem o advogado pode bater em mulher. Ninguém. Nem ameaçar de bater. Tem muita história de gente que bate em mulher. Isso é vergonhoso, a gente tem que debater esse tema. Então, nem o Lula e ninguém pode autorizar qualquer um bater em mulher. Isso é vergonhoso. E há demagogia, sim. Há discursos e práticas diferentes. E o Lula fez muito mal. Tem aqui o nosso repúdio da fala dele. Assim como também temos que reconhecer a vinda do ex-presidente Bolsonaro para Farroupilha. Sim, temos que reconhecer. Uma figura como o ex-presidente Jair Bolsonaro em Farroupilha, homem benquisto aqui, que teve a maioria dos votos, era o momento do prefeito mostrar as nossas virtudes, os nossos restaurantes, as nossas vinícolas, os nossos pontos turísticos. Mas ele foi de uma infantilidade e de uma incapacidade de compreender o cargo que ele ocupa, que ele jogou tudo fora. Primeiro, ele não levou o ex-presidente em um local da nossa cidade, ele levou numa propriedade dele, particular. Então começa por aí. Um republicano jamais faria isso. Um republicano pensaria na cidade e não no seu empreendimento. Ele levou no empreendimento dele particular. Segundo, não é ele que tem que decidir o que tem que fazer com o ministro. Não é o prefeito Feltrin que tem sido chamado de tiririca de Farroupilha. Não é ele que tem que decidir o que tem que fazer com o ministro. Existe a Corregedoria, existe o Conselho Nacional de Justiça, existe o Congresso Nacional, existe a lei. Não é ele que tem que botar ministro nenhum em guilhotina. Não tem que botar ninguém. Então ele perdeu a oportunidade porque ele roubou a cena com a pataquada que ele fez. E Farroupilha foi notícia nacional. Dava para notar as pessoas que estavam com ele naquele vídeo que se envergonharam do que ele fez. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ficou chocado com a cena. Ficou chocado com a cena. Porque, claro, no momento de euforia, acho que ele se passou e tal, mas daí ele disse assim agora na imprensa, o assunto está encerrado. Como que é ele que encerra o assunto? Quer dizer, tu ofende uma pessoa, ameaça de morte, e depois, não, agora está encerrado, não quero mais tocar nesse assunto. Não é bem assim. Eu quero ouvir ainda o bater na porta. Sabe, porque não é possível que uma autoridade... Imagina um professor falando isso para os seus alunos, um prefeito falando para os seus munícipes, um governador de estado, o presidente da República, como foi falado aqui, das bobagens que o Lula falou em relação à mulher. Sabe, isso aí repercute, porque parece que autoriza qualquer um fazer. Está autorizando qualquer um a fazer. Então eu quero louvar aqui a vinda do ex-presidente
Jair Bolsonaro, né? Quero louvar porque a gente tem que respeitar a vontade das pessoas. Se as pessoas gostam dele e votaram nele maciçamente, é porque vem nele algum tipo de liderança. Agora, de contraponto, né, o prefeito perdeu uma oportunidade de divulgar o município. Perdeu de levá-lo a alguma vinícola, que certamente seria muito bem recebido, perdeu talvez de levar em algum ponto turístico da nossa cidade, quem sabe no Parque da Imigração Italiana, aí poderia até ter feito uma limpeza lá, organizado, e receber o presidente, porque ali é o marco da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Os primeiros italianos chegaram em Nova Milano. É o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O Bolsonaro, inclusive, é descendente de italianos. Que bela homenagem seria, né, Valandro? Mas não, levou dentro do seu empreendimento particular, mostrou lá a sua habilidade em chamar notícia negativa para a nossa cidade. Então é lamentável que a gente tenha esse tipo de atitude em pleno ano de 2024. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto da Amarante. Quero lembrar aqui que hoje era para ter vindo a CSG, aqui falar do retorno, daquele pedido, daquele requerimento que a gente entregou em mãos para eles, né? Mas por questões de agendas, eles não podem vir na segunda-feira. Então, até como sugestão do presidente Davi, a gente vai fazer então uma audiência pública no dia 14, às 6 ou 7 horas, 7 horas, né, ficou confirmado, e aí sim convidar aí os moradores, os vereadores e até mesmo pessoas do Executivo já mostrou interesse para estar aqui naquele dia, assim como associações de moradores e outros. Como o tema aqui hoje é a vinda do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu volto, como já citei anteriormente, cobrar sim que o ex-presidente deveria ter vindo aqui em nossa cidade divulgar a nossa cidade. Como o próprio vereador Roque aqui citou, na imigração italiana, lá no Santuário do Caravaggio, enfim, tantos locais turísticos que nós temos aqui, que é justamente mostrar o que nós temos de bom em nossa cidade. E eu acho que isso foi planejado, né? Vamos divulgar um empreendimento particular, que é, né, coordenado, enfim, pelo Feltrin. Isso mostrou, sim, muitos. Se nós olharmos nos canais de televisão, de certa forma mostrou, e se falou no In The House, em diversos canais de televisão, ilustrando a sua fala. Claro que isso, como aqui também foi citado, teria tudo para, mesmo assim, divulgar o nosso município positivamente, mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Não vamos nos enganar que isso traz algo positivo. Não. Esta fala, não. Este gesto, esta vinda, que sim seria um marco, mas acabou não acontecendo, muito pelo contrário. E dizer aqui que nós podemos sair aí ameaçando no público ou falando o que nós entendermos que para muitos é incitar a violência, está errado. Como diria as pessoas mais simples, aquela pessoa que de repente a gente convive no dia a dia, eles dizem a seguinte frase: se falaram isso do ministro, se vão fazer isso com o ministro, quer dizer, o que o prefeito não vai fazer com nós, pessoas mais humildes, pessoas mais simples, que não temos defesa, ou não temos muitas vezes a quem recorrer? É exatamente isso que as pessoas comuns e simples fazem, né, vereadores Tiago, Felipe, Clarice? Quando vocês estão falando, eu estou ouvindo vocês. Pastor, presidente, eu vou pedir um tempinho aí. Desculpa, Amarante, isso não
Mas eu acho que não é nem... Se você tivesse reunido lá no fundo da sala, tudo bem, mas aqui atrapalha, né? Eu não consigo falar. Vamos manter o tempo do vereador Amarante eu e estou acrescer o sempre seu tempo, aprendendo em tudo que eu vou. Não sei se que escolinha o senhor refere, mas, por favor, né? Eu não sou Amarante, professor. seu tempo garantido, por favor, Não Felipe tenho Morali. título de professor, sou uma pessoa comum, sou um vereador. Aqui nesta casa, todos nós somos vereadores. Não existe professor, não existe médico, não existe doutor. Nós todos aqui somos vereadores, eleito para ser vereador. Às vezes é médico, porque eu sou médico, porque eu falo como médico. Mas e daí? Nessa casa somos vereadores, sabe? Umas coisas incomodam. Eu, por exemplo, não tive oportunidade, meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade de me fazer um doutor. Mas a minha filha, com 35, é doutora e é mestrando. Então, eu acho que é oportunidades, é tempos diferentes. Então, essas coisas às vezes magoam. Porque eu sou doutor, quer se valer do doutor para dar legitimidade no que fala. É isso que às vezes é falado aqui nessa casa. Muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Leonora Broilo. Boa noite a todos, boa noite à imprensa, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores. A minha fala é simples e breve. Eu apenas vou falar no orgulho que eu, e certamente o vereador Caleb também, teve, por nós dois estarmos presentes na Maesa, no dia 25 deste mês, para a chegada do Bolsonaro. Eu lá estive desde as 8h30 da manhã até as 11h30 de pé. Mas a mim não importava, eu nem senti essas 3 horas de pé. Eu queria ver o Bolsonaro, eu queria ver o mito. E quando foi erguido aquela bandeira, né, Caleb, aquela bandeira majestosa atrás do Bolsonaro e sua equipe no trio elétrico, aquilo me deixou muito comovida. Eu pude ver a alegria, a felicidade das pessoas. Entre as bandeiras tremulando, entre as pessoas cantando e gritando, mito, mito, volta Bolsonaro, a gente podia ver ele, o mito, simpático, carismático, simples, cumprimentando todo mundo, sem exceção. Ele deu a mão para todos que estavam ali, ele deu a mão. Crianças foram levadas para o trio elétrico e, por mais interessante que seja, essas meninas choravam, né, Caleb? As meninas choravam muito, de pura emoção por estar ali com o mito. Então, eu só quero dizer que foi uma das realizações que eu tinha na minha vida, que era de estar num evento desses e poder chegar perto do Bolsonaro. Obrigado. Obrigado, vereadora. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago William. Senhor presidente, veja bem como são as ações que nos levam, né? Principalmente quando a gente detém do nosso mandato de seja de vereador ou do prefeito, né? Há poucos minutos atrás, primeiro que teve o episódio da fala do nosso prefeito na visita do ex-presidente, sido o principal tópico, né, dos principais redes sociais, inclusive o antigo Twitter, o atual X, foi um dos principais assuntos do dia. E agora, 20 minutos atrás, sai a notícia. Moraes autoriza a investigação contra prefeito gaúcho que sugeriu colocar em guilhotina.
O uso do instrumento contra o ministro do STF foi sugerido por Fabiano Feltrin durante visita a Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta segunda que seja aberta uma investigação pela Polícia Federal para apurar se houve incitação ao crime pelo prefeito de Farroupilha. No caso, aconteceu na última quinta-feira. Esse assunto estava em segredo e Moraes decidiu, enfim, tirar o segredo de investigação. O Procuradoria-Geral acionou o STF no dia seguinte. Inicialmente o processo estava sob sigilo, mas Moraes determinou a derrubada nesta segunda-feira. Acolhe a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determina o encaminhamento dos autos à Polícia Federal para a doação de providências cabíveis, apresentando relatório a essa Suprema Corte no prazo de 60 dias. Assim foi a decisão de Moraes. Então, esse é mais um assunto que a fala se torna desnecessária para o momento que nós estávamos, naquele momento, recebendo, né? Obviamente que a visita de um ex-presidente é sempre importante para uma comunidade. Só que vocês viram, né, e isso está comprovado aqui, que a fala do prefeito repercutiu muito mais do que a visita do presidente na cidade. Então, se você olhar hoje, as notícias não dizem ex-presidente visitou Farroupilha. Não, dizem prefeito de Farroupilha falou isso, né? Então, vocês vejam como é que é a questão Bom, eu não tenho procuração para defender o prefeito e nem vou ficar argumentando o comentário dele, mas, no mínimo, foi infeliz. Então, no mínimo, você perdeu no comentário, né? Eu imagino que ele não tem intenção de dizer que iria matar o ministro. Mas também, por outro lado, é um comentário totalmente infeliz e, no mínimo, deselegante de um prefeito que detém um cargo tão importante como esse, né? Quando você se refere a um ministro, a um presidente, a um governador, até mesmo um cidadão comum, né? Não te dá o direito de fazer essa fala totalmente desnecessária. Então, vamos lá que hoje poderíamos estar aqui, né? Todos celebrando, quem sabe até mesmo a coligação que defende o projeto político do prefeito podia estar comemorando, né? Estamos aqui, nosso ex-presidente Bolsonaro, e agora até os membros da coligação estão evitando de falar no assunto, porque se fala no assunto, lembra da fala do prefeito, né? Então, veja bem como uma coisa, às vezes, é colocada de forma desnecessária. Depois, a gente viu também um comunicado do prefeito, que eu acho que ele fez bem, no mínimo pedindo desculpa pela fala que o mesmo colocou, e obviamente que isso vai perseguir o prefeito por um bom tempo ainda. Qualquer entrevista que ele for dar, qualquer coisa que ele se manifestar, ou qualquer embate político que ele tiver envolvido, o assunto, tanto é que todas as matérias lembram, o prefeito também é conhecido por fazer cover do Elvis e também foi envolvido em outras polêmicas. Como, por exemplo, gravou o ministro Paulo Pimenta, hoje designado para cuidar do ministério relacionado às chuvas no Rio Grande do Sul. Então, em todas as matérias, sempre linkava. O prefeito é aquele que gravou o ministro, né, de uma forma, vamos dizer, de novo, um tanto exagerada, para não dizer outra coisa. Então, vejam bem como é que é. Então, essa é a cidade que a gente está, é o tema que nós estamos falando. Então, eu acredito que precisa, nesse momento, que a oportunidade que tiver, a gente realmente use dos nossos mandatos aqui, né? Seja nós vereadores, seja nós prefeitos, seja nós secretários, com muito cuidado e que vire uma reflexão, né? Eu sempre digo que tudo que a gente vê de bom ou de ruim deve nos ensinar. Fique uma reflexão aí para todos que almejam esse cargo. Obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Bom, vamos lá. A fala do Lula foi totalmente idiota, eu não tinha ouvido. Não, eu não tenho por que repudiar. Quem falou bobagem, não tem que passar pano. Fez bobagem. Ponto. Pode discordar do posicionamento, está agindo errado o ministro, e deve. Não precisa concordar. Mas no momento que acha que é legal mandar ele para uma guilhotina para cortar a cabeça, os valores estão errados. Estão distorcidos. E volto a dizer,
Um temente a Deus que quer cortar a cabeça de alguém. Que feio, hein? Mas agora, vereador Tiago, nós vamos ouvir as 3 batidas. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Bem feito. Tem que se ralar mesmo. Só para deixar de se achar o bambambam, o gás da coca. E vamos lá. Poderia ter vendido a cidade positivamente, não, mas fez o quê? Mais uma vergonha para nós. Mais uma, no meio de tantas. Então é lamentável. É temerário que Farroupilha seja destaque nacional pelas rateadas, pelas coisas erradas, pelas posturas nada diplomáticas e nem democráticas, e muito menos de um líder do município. Então, eu lamento mais uma vez que nós tenhamos que debater. E a vinda, é isso aí, faz parte do processo da democracia. Se quer vir o João, o Pedro, a Maria, quem for que venha, é esse o ponto que a gente defende, que é a democracia. Ponto. O resto pode discordar, pode concordar, mas é o fato. Eu defendo que qualquer cidadão que tenha posicionamento político, que queira se manifestar, que queira se expressar, que não incite a morte ou a decapitação de alguém, que participe. E para a cidade poderia ter lucrado mais financeiramente. Mas tudo bem. Então é lamentável, mais uma vez, isso que acontece. E até porque, quando a gente fala nessa questão da defesa contra a violência contra a mulher, todo mundo tem que defender. Ninguém pode passar pano. Ninguém pode achar normal bater numa mulher, agredir uma mulher. Então, independente... Mais uma vez eu lamento a fala do Lula, ele perdeu a oportunidade de ficar calado. E é isso aí, não vou passar pano. É assim que funciona. Não é porque tu vota que tu vai fechar os olhos e vai dizer amém. Então, breve nós teremos uma visita do toque-toque na porta aí, vai ser divertido. Bem feito, mesmo. Fica registrado aqui. Mas eu vou focar em Farroupilha, porque é aqui que eu moro e é aqui que as pessoas que nos procuram precisam da atenção. Rose, coloca a foto no telão para mim, por favor. Isso aí é na rua Coronel Pena de Moraes, no bairro São Francisco. Vejam só, tem um poste de rede elétrica e tem lá naquele rabisco lá, laranja, é outro poste, porque foi a distância que eu consegui capturar a imagem do Google Maps. Sexta-feira de noite eu estava indo no bairro São Francisco e tinha uma caminhonete da Prefeitura da Iluminação parado lá naquele canto laranja. Então eu parei o carro, abri o vidro e questionei o rapaz. Aquele poste sequente que não dá, poste seguinte que não dá 2 metros, 3, vamos exagerar, 3 metros, será trocada também a lâmpada? Não, com certeza. Aí passei um pouco mais adiante, falei com o morador que havia me solicitado, ele disse, estão aqui, vamos ficar de olho que agora eu acho que vai resolver o problema. Que faz uns 2 meses, mais ou menos, que está queimada essa lâmpada ali na Coronel Pena de Moraes. Mas não é que passa uma meia hora, o morador me manda a seguinte mensagem, Juliano, eles foram embora e não trocaram a lâmpada. De noite. Talvez estava escuro, eles não enxergaram. Mas estão fazendo o quê? Mas também falta comando. Não tem alguém que diz, qual comanda-me? Está preocupado em fazer lacração? Abandonou a cidade? Que vergonha! E lembrando, não tem um dia que se deixe de pagar a taxa de iluminação pública. Ou seja, a troca da lâmpada não é um favor, é obrigação. Reparem bem como que está uma bagunça. Tem 2 lâmpadas para trocar, eles trocaram uma, onde que era só botar em primeirinha, soltar o freio de mão, indo devagarinho, costeando, trocar. Imagine a logística. Eu acho que para se achar, eles devem procurar um cachorro farejador, um queijo de caça lá para sair em busca. Por quê? Que vergonha. Obrigado. Obrigado, vereador. E com a palavra o vereador Caleb Coelho. Doutor Eleonora, então, com relação à nossa visita, na visita do Bolsonaro, né? Eu estive lá no Mart Center e foi realmente muito emocionante ver aquele pessoal de moto, né? Tinha muito motoqueiro e eu fiquei surpreso de ver tanta família, ver criança, ver idosos, né? E eles querendo ver o Bolsonaro, querendo chegar perto, sabe?
E eu vi senhoras chorando, sabe? Porque queriam... Eu acho isso até normal se fosse adolescente perto de um show de rock, né? Para ver um artista, sei lá, um Freddie Mercury, que seria o meu sonho conhecer, e não tive oportunidade, né? Então seria normal. Lembra dos filmes, dos vídeos dos Beatles, né? Como tinha aquela histeria. Não chegava tanto, mas era bonito de ver isso, né? Então, bonito de ver o carinho das pessoas para com o Bolsonaro. E ele é... Respeito, exatamente. Então, foi muito interessante ver isso, né? E chegando na Maesa, o comportamento das pessoas. Jovens, idosos, adultos, crianças, né? E um carinho das pessoas entre si, né? Todos com a bandeira ou todos com alguma roupa de alguma cor, né? Que lembrasse sobre patriotismo. Então, foi um momento muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante também foi como eu estava na parte de trás a parte que fica posterior ali ao trio elétrico, né? Então tinha muita gente ali que de repente veio por ali e não tinha como passar para ir para frente. Mas aí ele tinha a delicadeza de falar um pouquinho na frente e virar para trás, né? Quando virava para trás era aquela alegria, né? Então foi muito bom, foi um prazer ter estado com ele, ter visto como ele se comporta, né? Subindo na caminhonete também, ele foi um bom pouco, né? Cumprimentando as pessoas querendo tocar. É bonito ver isso, né? Por uma pessoa, por um senhor de idade, porque ele já é um idoso, né? E, poxa, e as pessoas tratando com esse carinho, né? É importante lembrar também que o Bolsonaro ele não veio aqui para passear, ele veio por um evento político. Então é importante que as pessoas não caiam nessa de que ele podia ter visitado. Ele veio para um evento político. Ele ficou um pouco de tempo lá, conversou com as pessoas do seu partido, depois ele foi para outra cidade e à noite tinha mais um compromisso em outra cidade também, né? Então, é por isso que ele não foi em lugar nenhum, porque ele não veio para passear. Igual nós, como fomos a Brasília, a gente não foi para passear, a gente foi para cumprir os nossos compromissos, né? Então, não caiam nessa. Outro assunto que eu gostaria de comentar também é sobre a Farfest, que nós tivemos nesse sábado. Foi um evento muito bonito. Podia ter mais gente, sabe? Pelo menos no momento que eu fui, né? Mas foi a primeira, o esqueleto está começando, e eu gostei de saber que tinha mais de 200 pessoas trabalhando de forma voluntária, as entidades todas se voluntariando, né? Algumas pessoas comentando na rádio que o evento deveria ser gratuito, mas se é um evento beneficente, que é para ajudar as entidades, é importante que tenha esse ingresso para entrar, que também não era muito, né? Mas, para a próxima, se apara algumas arestas e se faz um evento mais grandioso ainda. Tomara que essa festa continue por muito tempo. Na minha opinião, particularmente, uma coisa que nós precisamos cuidar lá, na minha opinião, né, é que, para mim, o som estava muito alto, né? Eu estava totalmente sem voz, e aí eu tinha que tentar falar muito alto e perto do ouvido das pessoas para conseguir ser ouvido, né? Então, esse, para mim, foi um ponto que eu sugeriria para melhorar. Há também sugestão das pessoas para que o evento aconteça aqui no Largo Carlos Fetter, né? Que também é uma opção de repente, se fazer, né? E se falando sobre degola e não sei o quê, eu até hoje eu não entendi o que aconteceu um dia que eu vi na TV o Alexandre de Moraes fazendo assim, ó, para alguém. Não sei, um dia ainda vou descobrir. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores, com a palavra a vereadora Eleonora Broide, no espaço de liderança. Eu me emocionei tanto com a história do Bolsonaro que eu acabei passando por cima de falar sobre o que eu realmente queria falar, que era a Farfest. Obrigado, Caleb, por me lembrar. A Farfest foi um evento maravilhoso. Eu e marido ficamos lá umas 3 a 4 horas, né? Eu concordo contigo, Caleb, que o som estava alto, tá? Mas, no frigir dos ovos, de um modo geral, o evento foi muito bonito. Todas aquelas bancas das entidades tinham comidas maravilhosas, né? Eu saí de lá provavelmente com 2 quilos a mais, porque eu queria provar um pouquinho de cada, né? Então, nós saímos certamente com um pouquinho de quilos a mais, mas eu tenho que parabenizar
este evento e dizer que é a primeira edição de muitas, que nós teremos muitas, porque foi um sucesso. Podia ter tido mais pessoas? Podia, mas eu acho que o evento não se falou tanto neste evento quanto se deveria ter falado. Ficou em cima, né? Então, acho que por isso que não teve tanta gente. Com certeza, na próxima edição, essas arestas serão aparadas, né? Mas era isso que eu queria falar, parabenizar a todos que estiveram, de uma maneira ou de outra, ajudando na Farfest, todas aquelas pessoas que estavam lá voluntariamente, né? Aí tu via pessoas, por exemplo, na banca das solidárias ao hospital, né? Tu via a Ania, agora me perdi o nome dela, mas enfim, todas as pessoas, né? A esposa do Refosco, as da Liga, né? Todas estavam lá ajudando mesmo. E isso eu achei muito bacana. Muito bacana. Quem sabe na próxima a gente possa ajudar também, né? Então, muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilha. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, no espaço de liderança, o vereador Tiago Brunet. Senhor presidente, apenas para reforçar aquilo que a gente falou anteriormente, né? Se realmente, e eu tenho certeza que aconteceu, porque confio no meu amigo Tiago William, se isso realmente foi, através do Alexandre de Moraes, uma ordem, mais uma, para que investigue e que bote a Polícia Federal, seus cachorros, atrás de quem quer que seja, eu, através desse parlamento, dessa cadeira, sou veemente contra essa situação. E mostra, mais uma vez, a autoridade do nosso ministro. Mais do que isso, mostra que ele não deve ter outro serviço lá, né? Porque, gente, por favor, né? Dá tanta atenção para uma fala em tom de brincadeira, de risada. Até porque, gente, vamos lá. O que tem para investigar ali? Não tem nada para investigar. Tá ali. Foi feita a filmagem, né? Chega à conclusão, então, falou mal de mim, então manda prender. Não tem nada que investigar. Não tem. Né? Olha, eu não gostei que falou mal de mim, manda prender. Pronto. Porque ali, para mim, está bem claro. Não, tu tem que investigar quando há um homicídio, que tu não sabe quem está por trás, mas ali está muito claro ali, né? Ele falou isso mesmo, foi em tom de brincadeira, não tem muito o que investigar. Então, mais uma vez aqui o meu repúdio à forma como o senhor Alexandre de Moraes conduz a sua cadeira lá no Supremo Tribunal Federal, não compactuo com a sua ideia, entendo que o Brasil tem outras prioridades do que simplesmente investigar um prefeito que, em tom de brincadeira, falou que vai colocar o senhor na guilhotina. Também gostaria aqui de dar uma pincelada na eleição da Venezuela, né? Infelizmente, mais uma vez, Nicolás Maduro foi reeleito para a insatisfação da população, para a nossa insatisfação. Tenho certeza que de todos nós aqui que não concordamos com governos ditatoriais, independente dos partidos que estamos, né? Vi uma manifestação do seu João Stedley, né? Vi uma manifestação do seu João Stedley afirmando que, através dessa eleição legal, a população da Venezuela está salva, né? Então, infelizmente, também não compactuo com essa manifestação. Eu tenho certeza, doutor, que o senhor também não compactua. Eu sei que o senhor é amigo do irmão dele, do José Stedley, foi assessor, mas até pela sua representação no interior, não pode compactuar com algumas falas, né, do seu João.
Não, eu só estou no meu tempo, né, Roque? Eu só estou dizendo, né, que eu estou dizendo que eu acredito que o senhor não compactua. Mas, né, só para... muitas vezes a gente tem algumas relações aí que podem, com certeza, prejudicar o senhor de forma incorreta. Mas quero deixar aqui a minha fala, né, de repúdio à eleição da Venezuela, que mais uma vez deixa a população à mercê de um ditador e de políticas públicas, sociais, que fazem com que eles não consigam melhorar a sua qualidade de vida. E eu acho isso realmente, politicamente, uma vergonha internacional. Acho que os países, principalmente aqui na América do Sul, e o Brasil, como o líder maior, deveria se manifestar mais, deveria mostrar a sua posição contrária a mais uma eleição fraudulenta na Venezuela. Era isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Com a palavra, o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, as assessoras. Seguindo na fala do sempre presidente Jair Bolsonaro, a vinda para Farroupilha, ela foi programada por os assessores do presidente e também mais programada pelo deputado Zucco e deputado Cherini. Ali eles queriam arranjar um lugar mais para o presidente descansar e também falar sobre os assuntos deles aí. Mas lá também tinha gente que representou, tinha o Cindy Lojas, tinha várias entidades lá que representou a classe. E, sem dúvida, São Marcos, a comunidade de São Marcos, recebeu ele de braços abertos e com muito orgulho. Toda São Marcos, na hora que eles ficaram sabendo, lá a notícia correu ligeiro, na chegada não tinha muita gente, mas na saída ferveu. Então, o carinho que ele deixou lá para nós, ele parou na entrada ali e na saída ele ficou mais conversando com o pessoal. E eu eu almocei no lado dele também e tive um minuto de fala com ele. Eu presenteei ele com uma caixa de maçã e ele falou que de todo mundo, as terras mais fartas e mais boas para trabalhar é no Brasil e para aproveitar bem a nossa terra. E ele é do agro. E também disse que antes do fim do ano ele vai voltar para Farroupilha. Ele tem eu acredito mais nele que no senhor, vereador. Cada 4 dias na semana, ele visita um estado. E ele vai passando o Brasil inteiro assim. 4 dias por semana, ele vai girando. Para futuramente, ele deve ter sim uma ideia boa. E o Brasil está em mãos da juventude, né? E sempre focar no agro, o que mais ele tocou lá para nós. Tinha cooperativas também que presentearam ele. E a ideia dele foi sim para passar só almoçar, descansar e seguir a viagem. Então sim, Farroupilha e São Marcos estão muito orgulhosos. Esse me parece que teve 2 presidentes que veio para Farroupilha. Um foi em Nova Milano e um foi em São Marcos, né? O interior. Eles gostam do interior. Sempre disse aqui que os maiores empresários saem da agricultura. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maurício Belaver. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten, no seu espaço de liderança. Maurício, estou pouco me lixando se tu acredita ou não acredita. O problema é teu. Não vou nem dormir de preocupado com o teu comentário. Parabéns. Vai lá, fica sentado lá esperando. Depois, quando no final do ano a gente vir, tu conversa. Mas vamos lá. Vereador Tiago, concordo com o senhor.
que acontece na Venezuela é um absurdo. Eu repudio qualquer ditadura, qualquer, seja de esquerda, seja de direita. Isso só reforça o meu discurso de antes. Eu defendo a democracia. Ponto. As eleições precisam ser limpas. E na Venezuela, há muito tempo não era. Inclusive, numa prévia que foi feita, tinha 13 vezes a cédula do Maduro. Então não tinha nada de democrata. E até o Lula disse assim, Maduro, tu tem que mostrar que é limpa a eleição para tu ter credibilidade e reconstruir o país. E pelo jeito não foi. Inclusive, perseguiu opositores, impediu de sair do aeroporto, impediu de votar. Então isso aí está errado. Ponto. Então não tem passação de pano para a ditadura de A, ou B ou C da minha parte. Mas, então nós concordamos com um ponto e eu vou discordar com outro. E o senhor, claro, pode repudiar, está no seu papel, está no seu dever, e esse é o posicionamento. Mas o senhor acha tão normal alguém, mesmo que for uma brincadeirinha, dizer que vai cortar a cabeça? Sabe que o prefeito de Farroupilha também não tinha mais nada de importante para fazer, e Farroupilha não precisa de coisas mais importantes do que o prefeito ficar fazendo essas papagaiadas? Então o senhor sempre fala muito aqui nos valores, na ética, na moralidade, nos princípios. Só que no momento quando eu vejo alguém que é ameaçado, veja só, o cara, lá no vídeo, o prefeito diz assim, não, eu vou botar aqui na guilhotina, pá. Se isso é normal, me desculpe, mas não são dos mesmos valores que eu conjugo com o senhor. São valores errôneos, equivocados, na minha condição de vereador, na minha condição de cidadão, na minha condição de crer. Então, bem importante fica essa reflexão, até porque Farroupilha tem muitas prioridades. E eu vou voltar a falar de Farroupilha porque é o que me importa. Vamos lá, Estrada Serraria. Ontem, uma cidadã me contatou e me disse o seguinte, não dá para passar lá. Eu deslizei meu carro, quase fui barranco abaixo. O que foi feito na outra semana que eu falei para arrumar? E teve toda a semana de sol, tempo bom. Nada. Granja Estraglioto com problema, o que foi feito? Nada. E fora os inúmeros buracos que tomaram conta de Farroupilha. Então, essas coisas elas não fecham. Então, a minha preocupação é com a cidade de Farroupilha e com os munícipes que nos pedem todos os dias. Vereador, ó, tem um problema. Inclusive, na semana passada, na quinta-feira, eu estive na UPA e eu estou recebendo muitas reclamações. Demora no atendimento, muitas pessoas estão indo lá, está demorando o protocolo. Então, tem outras prioridades. A própria questão do interior aqui, que é batido e é até chato, de ficar sempre falando, não tem patrulhamento, não tem acompanhamento. Na educação tem inúmeros problemas de vazamentos, chuva dentro das escolas. Então, Farroupilha tem outras tantas prioridades. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer o debate, salutar. E lá, quando a gente fala da questão que eu referendei das invasões, nós precisamos de uma ação. Mas uma ação não é me contrapor a dizer, não, mas vereador, por que isso, por que aquilo? Não, tem que ir lá e agir. Tem que ir lá agir. O cidadão quer um retorno. Precisa de um retorno, porque o que acontece? Hoje é uma casa, amanhã é duas, amanhã é 3, 4, 5, 6, quando vai, está povoado. E o que vai fazer para acolher essas pessoas? Porque muitas delas vão ter dificuldades depois para as crianças frequentarem as escolas porque não tem nenhum endereço. Isso que eu estou falando é muito sério, não é uma leitura política de vereador da oposição, é uma leitura social, falando com propriedade, falando algo muito sério. Então, esse tem que ser o nosso debate aqui, soluções. Então, eu quero crer que amanhã, inclusive, na sessão, a gente já tem um retorno por parte da base do governo. O que está sendo feito para controlar as invasões, para coibir? Não dá para tolerar as invasões. E parece que é clichê, sempre que vem as eleições, tem invasão. Então, eu também repudio as invasões e a omissão do poder público. Obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao vereador Caleb Coelho para que eu possa fazer uso da palavra no meu tempo de vereador. Muito bem, vamos ouvir então o vereador Davi.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar aqui a imprensa nesta noite. Também quero cumprimentar o Valandro, que está aqui, o seu Luiz, também o pastor Flávio, os demais que estão aqui na casa e nos acompanham ainda através das nossas redes sociais. Eu quero fazer aqui um comentário também sobre as eleições da Venezuela. 9 países já pedem a revisão dos resultados na Venezuela, o que demonstra que não foi realmente uma eleição digna de se constatar que Maduro é o presidente. Agora, o que me espanta disso é a fala do presidente Lula no mês de maio, quando ele diz o seguinte, que a Venezuela é vítima da narrativa antidemocrática e do autoritarismo. Será que é vítima ou será que é opressor? Quando nós vemos muitas pessoas saindo da Venezuela, e aqui em Farroupilha, nós temos que receber, muitas pessoas estão aqui. Só na escola do bairro industrial são mais de 70 venezuelanos que estão ali estudando e que nós estamos acolhendo. Fruto de um trabalho de um presidente que oprime as pessoas. E a gente vê hoje, então, esses 9 países já pedindo que, então, seja revisado essa eleição. Não ouvi qual é a posição do nosso presidente, se ele está pedindo uma revisão ou não, quando se fala muito em democracia. Agora, o que a gente vê também é a abertura de uma Olimpíada debochando da fé cristã, debochando da fé, uma intolerância religiosa tamanha. E a gente vê agora a organização pedindo desculpas, que não era a intenção, era só uma paródia. Foi um ataque à fé cristã. Isso é uma grande vergonha, e eu repudio quando no artigo 50, que regulamenta a competição, diz que não é permitido nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial. Mas na abertura estava estampado. Agora, o competidor surfista, o João, quando tinha uma pintura na prancha dele, não pôde competir com aquela, porque aí era uma intolerância, era alguma coisa que estava ali afrontando as Olimpíadas. Olha o que nós chegamos, gente. Nós precisamos defender a fé, seja qual for ela. Qual for a fé. Hoje nós estamos aqui falando da fé cristã, mas pode ser outra manifestação de fé, e nós precisamos dar liberdade para que essas pessoas possam se manifestar. E aí eu penso, vereador Juliano, com todo respeito a Vossa Excelência, quando o senhor coloca assim que o prefeito é um homem de fé e quer guilhotinar e tal, eu acho que a gente não deveria fazer qualquer julgamento aqui sobre a fé das pessoas. Somos livres para professar a fé. Agora eu penso o seguinte, o aborto então tem valia, não tem problema matar as crianças no aborto. As crianças de 22 semanas, doutora, não tem problema, não é uma vida. Então a gente defende lá, no Senado, a Câmara, então o governo defende. Então fica alguns questionamentos no ar, de a gente pensar como nós precisamos avaliar tudo isso. Já lhe dou a parte, vereador? Só para encerrar, trazendo o assunto para nós aqui, final de semana, eu estou um pouco gripado, e final de semana muitas pessoas estiveram, e normalmente a UPA atende em torno de 50 pessoas, só que só num dia foram mais de 90, 2 clínicos gerais, uma estrutura lá de atendimento, então se houve uma demora de em torno de 3 horas e meia, o que é a metade do que nós tínhamos no passado, aqui no Hospital São Carlos, que ficamos 6, 7 horas lá para atendimento. Isso é uma grande verdade. E a gente conseguiu, com empenho e trabalho, mudar.
não tem espaço de liderança. Ele peço perdão, vereador, pela parte que o senhor me havia pedido. Gostaria de lhe conceder, mas encerro a minha fala. Obrigado, vereador Davi. E devolvo a presidência da casa nesse momento. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante, no seu espaço de liderança. Aproveitando também, recordar uma discussão que nós tivemos na última semana, que foi dito nessa casa que viria hoje um retorno, ou hoje ou amanhã, né, um retorno sobre a situação do esteira na chácara, nas áreas particulares, a distribuição de brita nas propriedades. Então, eu queria ver até se os colegas têm este retorno para nós, ou então amanhã virá este retorno, que eu acho que ficou bem claro e objetivo que todos aqui nesta casa não compactuam com tais feitos. E que hoje, hoje ou amanhã, ficou claro por parte da situação, que trariam um retorno e não aceitariam tal situação levantada, enfim, da qual nós debatemos e questionamos. Se o líder do governo tiver resposta para nós, excelente, eu acho que, enfim, né, porque todo mundo aqui discordou. E pelo que eu entendi, viria sim para esta casa uma fala meio que decisiva, né? Até porque os vereadores têm força para isso, se quiserem, né? Se quiserem, eu sempre digo nessa casa, os vereadores, eles podem, inclusive, impeachment prefeito, impeachment vereadores, né? Mas prefeito não impeachment vereador. Então, nós temos um poder imensurável, só que, muitas vezes, fechamos os olhos com este poder do qual nós temos controle. E outra, nós poderíamos demandar, de certa forma, muito mais o Executivo, independente de oposição ou situação, se nós quisesse realmente fazer uso, não do nosso cargo, mas da fala das pessoas que trazem até nós vereadores. Que é isso, eu duvido que cada vereador aqui não escute. E quando não são atendidos pelo Executivo, cabe nós fazer, sim, uma advertência, nem que seja para o Executivo de alguma forma, ou para quem distribui os trabalhos através dos nossos impostos para todos nós de volta. Então, eu quero deixar claro, mais uma vez, que às vezes eu, no meu entendimento, assim como da grande maioria da população, é que nós somos omissos. Então, não vamos deixar isso acontecer. Eu acho que amanhã, olha, pode até ser uma resposta, isso não vai mais acontecer, é uma resposta. E outra questão, eu quero falar da eleição da Venezuela. É uma vergonha, sim, um povo que passa fome, onde tem a maior reserva de petróleo do mundo, ou uma das maiores reservas de petróleo do mundo, porque tem lá uma ditadura de esquerda, mas uma ditadura mesmo, onde oprime, reprime, prende, manda embora. Quer dizer, no fim, há um povo, a grande maioria, numa miséria, e o governo lá não querendo deixar o poder e, ao mesmo tempo, não dando espaço para alguém que poderia desenvolver junto com aquelas pessoas e trazer o progresso. Porque é um país estagnado, onde, de certa forma, o próprio petróleo deles não tem valor, porque o mundo não compra pelo fato desta ditadura implantada pelo Hugo Chávez, que está lá. O Hugo Chávez que começou e hoje está o Maduro, tá? E que de lá não mudou nada, desde que o Hugo Chávez assumiu, continua a mesma coisa, a mesma ditadura de esquerda. Então, nem ditadura de esquerda e nem de direita. Mas veio piorando por quê? Porque lá atrás o combustível que eles entendiam que seria
a moeda, a riqueza deles não deu certo, porque outros países também desenvolveram e eles não buscaram outras alternativas para implantar uma nova economia e desenvolver sua economia. E hoje só vivem também daquilo lá. E o Maduro se usa disso tudo. E claro que a religião é uma situação bem difícil de ser comentada, como já diz na Bíblia, muitas vezes eu discordo com qualquer ato que venha ser, de certa forma, prejudicar os devotos. Mas, por outro lado, também tem lá uma fala, num próprio versículo da Bíblia, que diz que muitas pessoas utilizam-se o nome de Deus para de má fé. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Caro amigo Amarante, hoje eu me dou o direito de não dar resposta do que nós tivemos ainda de opinar sobre a questão do trator. Porque eu também não abri a boca na outra sessão. Mas, ao mesmo tempo, eu não abri por várias razões. Entre uma delas é escutar apenas um lado. E aí tomar a decisão. Se está correto ou não está, não cabe, quem sabe, a minha avaliação sem ter ouvido a outra parte da história. Ou do fato. Se eu tivesse de que falar alguma coisa na noite de hoje, eu diria mais que muitas vezes as nossas reações são quase que automáticas. Porque é muito rápido entre o questionamento e a posição de cada um. Eu, na presidência, e não estou levantando aqui hipótese e nem reclamando ou dizendo que o errado era eu ou alguém que me questionou. Mas até hoje eu sou perguntado como que eu não reagi à manifestação de uma pessoa a qual eu tenho por ela respeito. Se no julgamento eu tivesse que dar alguma resposta, talvez eu agiria da mesma forma com que ele agiu comigo. As pessoas me cobram, escuta, tu lembra de tal fato? Não,
Por que eu não lembro? Dá a impressão de que nós, aqui na Câmara de Vereadores, é um bate e rebate com justificativas. Eu queria apenas fazer esse raciocínio para que entendam que eu não fui agressivo como eu fui visto como vítima nessa ocasião. Posso usar seu espaço de liderança? De liderança? Com certeza. Espaço de liderança, vereador Tadeu Célibes dos Santos. Obrigado. Eu acho que tudo é uma questão de lições. Daqui uns dias teremos aí eleições e nós teremos que votar em quem a nossa consciência mandar. Porque é assim que as coisas se definem. Se naquele momento eu fui cobrado por alguma coisa, será que eu rebatendo na condição de presidente dessa casa, eu teria tido algum resultado melhor, a não ser a minha condição do momento de me colocar no lugar de presidente, esquecendo que eu também era, como hoje eu sou, apenas um membro, como todos, sendo vereador. A questão do cargo foi passageira. E assim tantas coisas são na nossa vida. Disso eu posso afirmar. Nem todo o dinheiro do mundo compra-se saúde. Nem todas as fortunas fazem com que alguém permaneça o tempo que nós queremos que eles possam viver entre nós. Se na época o vereador não estava com toda a razão, quem seria eu, no meu cargo, de questioná-lo? Ou de fazer alguma cobrança que não fosse de uma maneira educada e humilde como eu sempre fui. Apenas para a gente raciocinar e pensar. Momentos de apontar o dedo para alguém e também de querer um posicionamento, eu ainda continuo com o meu. Ouvir, porque aqui tudo o que eu ouço é ouvido por todos. Mas quem sabe eu me pronuncie na próxima sessão.
principalmente se for cobrança. Sugestão para quem vai começar uma campanha a um cargo também público, que é o nosso, de vereador. Quem sabe um dia nós tenhamos tempo para ouvir sugestões e talvez não faça deste momento uma cobrança que muitas vezes usamos até ferramentas que, felizmente, não são mais nem expostas, a não ser quando se fala em maldade. Quem sabe nós tenhamos uma ferramenta muito boa, que é o espaço de tempo para falar. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tadeu. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço de pequeno expediente. Espaço de comunicação ao vereador Juliano Balgarte. Senhor presidente, eu quero usar esse espaço bem breve de comunicação para comunicar que eu quero a solicitação da retirada das emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do PL 25/24, que são da minha autoria. Então eu solicito a retirada delas em definitivo. Você pode repetir, por favor? As emendas? Está reclamando, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do PL 25/2024, que elas são inviáveis, não tem como eu levar adiante, então não vamos insistir. Se está errado, é errado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Espaço do presidente. Senhores, quero só comunicar que, então, na semana passada, deixei à disposição de cada vereador o resumo da nossa audiência pública do interior, né? Então, gostaria de que até amanhã pudéssemos pegar as assinaturas, além de todos vocês, a minha assessora vai pegar a assinatura manual de vocês para que a gente possa fazer os encaminhamentos, então, deste documento. Está encerrado o espaço, então, do presidente. Encaminhamentos de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Executivo número 28/2024. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos desta sessão ordinária. Obrigado e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.